Cálculo do espaçamento para dilatação térmica de terças de cobertura e terças de fechamento lateral ou qualquer tipo de elemento suscetível à dilatação térmica, né? O que acontece? Que geralmente em coberturas metálicas ou em fechamentos laterais, nós temos dilatações térmicas que a gente pode dispor de alguns dispositivos, de alguns detalhes de fabricação e montagem, para que não se tenha influência da ação da dilatação térmica devido à variação de temperatura direta aí, do nosso aço, tá? Geralmente terças de cobertura, se forem montados de formas contínuas, dependendo do comprimento dessa peça, nós vamos ter um dilatamento, uma dilatação térmica considerável. Isso pode fazer, na verdade, vai fazer com que a estrutura ela tenha esforços longitudinais na sua peça de tração ou compressão devido a essa dilatação térmica, né? Do ponto de vista da terça, isso pode acontecer, mas deslocamentos horizontais não previstos também vão ocorrer caso não se tenha previsto a dilatação térmica ou se tenha feito dispositivos para que ocorra a dilatação térmica sem esforços secundários, tá? Então eu tenho um exemplo aqui de uma terça de cobertura, tá? Com um consolezinho metálico para terça, com um certo espaçamento, que é justamente esse espaçamento que vai garantir que a dilatação térmica, essa variação de comprimento devido à dilatação térmica possa ocorrer, né? E aqui eu coloquei mais especificado como que é feita a montagem, né? Então nós temos aí a terça com furos padrões, né? Quando eu falo furo padrão, é aquele furo que é conforme o tipo de furação, né? Se é por bloqueamento ou por puncionamento, a gente vai ter o diâmetro do parafuso mais um acréscimo, né? De 1,5 milímetros ou até 3 milímetros se for por puncionamento, né? E nós temos o nosso console de suporte da terça, né? Com o nosso enrijecedor, várias formas de fazer esse tipo de conexão, né? Pode ser feito em cantoneira também, né? Lógico que tem que ser dimensionado com relação à atuação de vento, esses parafusos ao cisalhamento, né? E se for uma cantoneira parafusada também aqui no nosso banzo, nossa viga de suporte, nós vamos ter que dimensionar a tração desse parafuso. Mas a ideia desse vídeo não é o dimensionamento do console em si, apenas desse L mínimo, que é o comprimento mínimo necessário que a gente precisa para dilatação térmica. Como que a gente descobre esse comprimento? Tá? É muito simples, tá? Basicamente a gente pega o comprimento da terça de cobertura, ok? Geralmente entre as treliças, entre os pórticos, tá? Multiplica pela coeficiente de dilatação térmica do aço, que é padrão, tá? 11 vezes 10 a menos 6 por graus Celsius, né? Cada grau ele vai ter essa dilatação térmica. Cada variação de temperatura, vezes a variação da temperatura, ou seja, uma temperatura inicial que ele foi montado, ou que se tenha, por exemplo, eu monto a estrutura que tem uma temperatura ambiente aí de 25 graus, mas a gente sabe que a atuação do sol e do ambiente, nós vamos ter uma variação de temperatura geralmente, tá, de 40 a 50 graus de variação, né? Então isso tanto para cima como para baixo, né? Então eu geralmente adoto 50 graus de variação, tá? E posso calcular dessa maneira nosso L mínimo, tá? Como seria um exemplo de aplicação? Imagine um comprimento de uma terça entre pórticos de 5 metros, ou seja, 5.000 milímetros. Eu então posso calcular através de 5.000 milímetros vezes o coeficiente de dilatação térmica do aço vezes 50, que é a variação de temperatura, tá? E não a temperatura que está, mas a variação. Então, realizando esse cálculo, eu teria 2,75 milímetros, ou seja, 0,275 centímetros, que eu teria mínimo de espaçamento. Geralmente se adota aí pelo menos 5 milímetros até 10 milímetros, tá? Mas
você tem que pelo menos cumprir com o mínimo da dilatação térmica para que não se tenha esforços não previstos na estrutura, ok? Então esse vídeo é um vídeo mais rápido, mais importante, demonstrando assim um dos papéis do nosso console com relação a esse espaçamento, né? Geralmente é feito o console para que se tenha uma detalhe de fabricação parafusada, obviamente, uma otimização, mas também uma das funções é você conseguir garantir esse espaçamento entre as terças e, ao mesmo tempo, dependendo do tipo de modelo que você adote, né, essa terça pode ser biapoiada ou com uma certa continuidade, né? E o furo oblongo, né, que é no console, ele justamente vai trazer essa livre movimentação, tá? Não se faz um furo padrão, geralmente no console, justamente para que quando ela sofra dilatação, esse parafuso tenha uma certa movimentação aqui na direção longitudinal da terça, por conta da dilatação térmica, tá? Beleza? Então vou ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima.